Quero saudar os irmãos nessa manhã com a graça, com a misericórdia e com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Irmãos, a gente está vivendo num mundo confuso, a gente está vivendo num momento confuso, nesse mundo confuso, em que guerras, rumores de guerras, pestes e todas as coisas estão acontecendo, e ao seio em que essas coisas todas vão acontecendo, a gente acabou de cantar que a palavra de Deus sempre se cumpre. A palavra de Deus é sempre fiel e verdadeira. A palavra de Deus é de fato aquilo que pode balizar o nosso caminho, a nossa vida e as nossas reações diante de qualquer circunstância que apareça diante de nós. E é exatamente isso que o texto de hoje vai nos ajudar. Queria dizer aos que nos visitam, nessa manhã, que a gente está seguindo uma série expositiva no livro de Atos. E o livro de Atos chegou aqui no capítulo 8, que é o capítulo que a gente vai trazer nessa manhã. A gente viu no domingo passado a morte precoce, pelo menos à vista da igreja e à vista humana, a morte precoce de Estevão. Um homem que estava apenas fazendo o bem, estava pregando o evangelho de libertação do povo, estava libertando cativos contra os demônios, e estava fazendo milagres e prodígios, curando pessoas. Entretanto, a fúria dos religiosos veio contra Estevão de uma forma tão avassaladora que ele foi apedrejado até a morte. E o contraste final da cena é o que vai dar início ao capítulo 8 aqui, onde tem um homem enfurecido, é esse rapaz do primeiro versículo do capítulo 8, e Saulo consentia com a sua morte. Um homem enfurecido, a gente vai ver essa fúria dele aqui. Em contrapartida, muito embora ele estivesse no comando de tudo ali, ele estava, a palavra de Deus diz, com a fúria no seu rosto, mas por outro lado Estevão, que estava sendo apedrejado e morto, estava com um rosto angelical, porque ele estava vendo os céus abertos e estava sendo recebido pelo seu Senhor e Salvador na glória eterna do Pai. Então esse contraste abre o texto e mostra o que é que vai acontecer a partir de então. Então deixa eu ler os versículos de 1 a 4 e aí orar novamente, pedindo a Deus a orientação para a exposição do capítulo inteiro hoje. Diz assim: e Saulo consentia com a sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Vamos orar. Deus amado, nós te pedimos que a tua palavra seja de fato tudo na nossa vida, a ponto de, a despeito das circunstâncias, nós a compreendermos como a coisa mais importante. Não, esses homens aqui que iam pregando por toda parte, eles tinham acabado de ver que por conta dessa pregação, o seu servo Estevão, o seu irmão Estevão, o diácono da igreja, havia sido apedrejado até a morte. E agora eles continuam pregando. Eles não se atemorizam das perseguições, mas eles entendem que vale a pena viver pelo evangelho e vale a pena também, se necessário, morrer por ele. Senhor Deus, enche o nosso coração com essa verdade nessa manhã, porque nós te oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Então, como eu disse, o capítulo começa com a cena grotesca aos olhos humanos, mas gloriosa aos olhos divinos do capítulo anterior, do capítulo 7, quando morre Estevão
E se nós estivéssemos naquele tempo, nós sentiríamos muito a morte de Estevão. Porque era um homem diferenciado. Era um homem que, vocês viram a pregação dele no capítulo 7. Ele pregava escritura. Ele apontava para Cristo a partir do Velho Testamento. Era um homem que trazia no cerne, que trazia no seu coração o fogo extraordinário do Evangelho, independentemente daquilo que poderia acontecer com ele. E exatamente por conta disso, ele é morto, apedrejado. E o texto fala isso tão rápido. E a gente pouco imagina o fato de um homem estar morrendo, não por um tiro na cabeça, não por uma espadada no peito, mas pedra sobre pedra, vindo em sua direção, e ele vai agonizando ali até a morte. Por bem, essa agonia terrena, essa agonia humana, não trouxe para ele nenhum tipo de desespero, porque ele percebia que os céus estavam se abrindo para que ele pudesse entrar. Que fé extraordinária! E que eu e vocês possamos ter essa fé. Agora, as palavras que a gente viu no versículo 3 aqui, em relação ao apóstolo, em relação a Saulo de Tarso, elas são extremamente fortes. Veja, Saulo, porém, ele continuava, a igreja continuou sendo perseguida. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. A gente está falando aqui de irmãos nossos. A gente está falando aqui vamos imaginar a cena acontecendo aqui em Orlando, não é? O pastor de vocês morre apedrejado, ou um dos líderes da igreja morre apedrejado, e evidentemente a perseguição está aqui, muitos vão ter que fugir, e antes dessa fuga, que havia sido predita por Jesus em Mateus 24, ele disse: olha, quando vocês virem isso acontecendo, fujam. Jesus não tinha dito isso. Pô, bem, estava acontecendo, e eles começaram a fugir. Mas antes de alguns fugirem, o que Saulo estava fazendo? Ele estava entrando nas casas, pegando mulheres e homens, arrastando pelos cabelos. Sua casa, seus filhos, suas esposas, vocês, sendo assolados. A palavra grega utilizada aqui é de muita fúria, de muito rancor, de muita ira. Ele não convidava as pessoas para sair: meu querido, vamos que você vai para a prisão agora. Não, era na base da lapada, era na base do chicote, era na base da violência. Era isso que estava acontecendo aqui. E eu creio que por conta do evangelicalismo, por conta da fraqueza teológica dos nossos dias, nós não teríamos reações possivelmente diferentes da que é estabelecida aqui no versículo 4. Porque no versículo 4, ainda que baseado na palavra de Jesus, a primeira diáspora aconteceu. A primeira grande dispersão aconteceu a partir de Jerusalém, iniciado na morte de Estevão. E eles estavam correndo com medo, eles estavam correndo porque o Senhor Jesus tinha dito para eles fazerem isso. Entretanto, esse medo não fazia com que eles parassem de fazer isso, que está aí no versículo 4. Entrementes, os que foram dispersos, iam por toda parte, fazendo o quê? Se escondendo da perseguição, fazendo o quê? Inibidos por conta, porque eles queriam salvar a sua vida, a vida de sua família. Os pais de família: não, a coisa mais importante para mim agora é salvar os meus filhos e minha esposa e botar comida na mesa deles. Não. Eles iam por toda parte pregando a palavra, independentemente do que ia acontecer com eles. E aí o texto vai parar agora e vai trazer duas histórias com o mesmo homem, com o mesmo protagonista humano aqui, que é o segundo diácono. A gente viu Estevão, um diácono, que sofreu as grandes consequências no capítulo anterior, mas agora Filipe entra em ação. E Filipe, ele vai entrar em ação de duas maneiras distintas, cumprindo o capítulo 1, versículo 8 de Atos. O que é que diz Atos 1:8? Quando os discípulos estão lá, olhando para cima e perguntando: Jesus, é esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E o que é que Jesus responde para eles? Não. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estevão aqui, ele
já de alguma forma estava fazendo com que em Jerusalém e nas regiões da Judéia o evangelho fosse pregado. E agora Filipe vai levar o evangelho para os samaritanos, para Samaria. E a gente vai ver um segundo relato em que ele vai ser levado até o deserto para pregar para um homem sozinho. Um etíope, um eunuco, alguém que era um alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, para que o evangelho também alcançasse a África. Estava começando a atingir os confins da terra. Portanto, a gente vê que, a despeito de o inferno tentar algo para parar a igreja, tudo que eles conseguem é assanhar a igreja. Eles estão matando Estevão, dizendo, talvez eles parem. Talvez eles parem de pregar nesse nome. Talvez eles sejam estancados de pregar e de espalhar essas doutrinas. Mas ao invés de pararem, eles são assanhados, eles são vivificados no seu coração, para que eles possam então continuar a pregação do Evangelho. E a gente vai ver essas duas histórias aqui em dois momentos distintos. A primeira é esse cumprimento profético do que Jesus havia dito. Então a gente vai ver as duas histórias levando o Evangelho para Samaria e para os confins da terra. E em segundo lugar, a gente vai ver que essas duas histórias trazem para a gente dois conteúdos doutrinários diferentes. O primeiro vai nos ensinar, porque lá em Samaria, quando multidões estão sendo atingidas pelo Evangelho, mas lá em Samaria, a gente vai perceber que aparece um homem chamado Simão. E esse homem ele vai querer comprar os apóstolos. Ele vai querer dar o dinheiro dele e dizer, eu estou vendo que vocês têm um poder especial aí, eu pago tanto e vocês passam esse poder para mim, para eu poder andar com vocês. E a gente vai ver, então, o início de uma heresia na igreja cristã. E o segundo momento é o momento em que o etíope eunuco está ali lendo o livro de Isaías. Aliás, naquele capítulo 53 de Isaías, que diz, Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades tomou sobre si, etc. e tal. E ele não entende, o nome de Cristo não está ali, eu citei uma música, desculpe, mas certamente ele levou sobre si as nossas dores. Ele estava lendo aquilo e ele perguntou para Filipe, ele está falando acerca de quem? É dele mesmo ou de um outro? E a gente vai ver então o princípio bíblico para a pregação expositiva da palavra de Deus e para o discipulado. Para que as pessoas, os crentes, aqueles que estão aprendendo o Evangelho, possam se aprofundar nas Escrituras. Possam entender que a vida deles não é uma mera religião, não é uma estrutura de causa e efeito. O que eles estão fazendo não é simplesmente participando de uma reunião, de um culto, não. A vida deles precisa ser impregnada com esse negócio chamado Evangelho. Isso muda, isso transforma. Por quê? Porque eles não estão pensando no aqui e no agora. Eles estão com os olhos na eternidade. Como eu queria, queridos, que a nossa geração, a nossa igreja, ela começasse a parar de pensar no aqui e agora e começasse a refletir na eternidade. O mundo está aí ao redor de nós, mostrando que a vida está por um fio. Mostrando que ontem eu tive que fazer um funeral, graças a Deus muitos estiveram orando aqui, mas de um jovem de 17 anos de idade. A vida está por um fio. E todos nós, ao invés de nos desesperarmos com essas coisas e simplesmente vivermos a nossa vida, nós precisamos entender que isso não é para desespero, mas isso é para alerta nossa, de que de fato o que a gente cantou aqui, que as palavras de Cristo não voltam vazias, servem precisamente para que aprendamos a viver sobre toda e qualquer circunstância. Então, vamos ver em primeiro lugar essas duas histórias. Primeiro, Filipe levando o Evangelho a Samaria e depois até os confins da terra. Primeiro, da Judéia para Samaria, versículos 5 a 8, o texto diz assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve, preste atenção na ênfase aqui, grande alegria naquela cidade. Lembra da alegria de Jerusalém? Capítulos 2 e capítulo 4 de Atos.
quando o povo de Deus estava cheio do Espírito Santo ali. Pois bem, agora Jerusalém estava sendo assolada por Saulo e pelos religiosos e pelos fariseus, e principalmente pelos saduceus. E o que acontece ali é essa diáspora. O versículo 4 diz que eles foram, e aí foca, é como se a câmera agora focasse nesse personagem. E Filipe ele vai para a cidade de Samaria especificamente, o que traria para ele muito mais perigo humano do que Estevão, porque Estevão estava em Jerusalém. Ali pelo menos eles tinham os religiosos e alguma coisa para contradizer o que ele poderia dizer. Evidentemente o texto diz que ninguém conseguia contradizer o que ele dizia. Agora, em Samaria ele vai fazer o quê? Levando o evangelho para aqueles cães selvagens. Isso aqui é um judeu pensando, tá? O judeu olhava os samaritanos com uma mente histórica. Os samaritanos foram aqueles que traíram, foram aqueles que entregaram os principais judeus para os inimigos. Os samaritanos não são dignos diante dos judeus de receber absolutamente nada. Eles são pessoas que deviam ser riscadas do mapa. Agora vem esse Filipe aí e ele vai pregar o evangelho para esse povo. Isso me lembra eu plantando uma igreja no sertão de Pernambuco, numa cidade chamada Triunfo. Linda cidade, aliás, tudo em Pernambuco é muito lindo. Lá em Triunfo, a gente foi plantar uma igreja numa cidadezinha pequena e que tinha umas pessoas que há 40 anos não recebiam a ceia do Senhor. Eram crentes, porque um missionário do passado havia pregado o evangelho lá para eles e eles tinham ali, se reuniam numa igrejinha que era uma mulher lá que organizava tudo, e tinham 15 pessoas ali por 40 anos. E aí a gente chegou novamente, e aí foi um alvoroço, uma alegria, que legal, um pastor está vindo aqui novamente, vamos recomeçar, vamos pregar o evangelho para esse povo. E a gente começou a ir de rua em rua. Quando a gente estava entrando numa determinada rua, a senhora pegou assim na minha mão, isso aí não. Cadê o que foi que houve aqui? Eu disse, não, a mulher daí é tudo mulher da vida. A mulher daí é tudo mulher da vida. Como quem pensa assim, a gente não vai pregar o evangelho para esse tipo de gente. E muitas vezes, queridos, a gente pode achar essas histórias grotescas, mas a gente pode pensar muito facilmente assim. A gente pode pensar assim, o evangelho não serve para eles. Eles não merecem o evangelho. E a pessoa mais próxima de você, que não merece o evangelho, é aquela que você vê todo dia de manhã, quando olha para o espelho. Todos nós somos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós somos indignos de receber o evangelho. Mas pela graça de Deus, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que esse texto nos ensina aqui é que Filipe ele não se preocupou com o que iam pensar dele, ele foi para Samaria, para aqueles cães. Por quê? Porque ele entendia que até mesmo em Samaria, Deus poderia fazer algo extraordinário, como fez. A gente vê o Espírito Santo descendo, a gente vê curas e milagres acontecendo pelo ministério apostólico que estava ali ainda sendo carregado pelos diáconos da igreja. E a gente vê um resultado final, grande alegria, porque aqueles homens e mulheres, eles entenderam o evangelho. E a gente vai ver no final também que os próprios apóstolos, agora eles ouvem, rapaz, o evangelho chegou em Samaria, vamos lá para ver o que está acontecendo. E eles mandam somente 2 figuras. Quem é que a gente vai mandar para lá? Não vamos mandar 2 qualquer aqui, vamos mandar Pedro e João. Somente. É a comitiva para ir ver o que está acontecendo em Samaria. A gente vai voltar para esse texto daqui a pouco, mas veja aí o que eles fazem no versículo 25. Pule um pouquinho e vá para o versículo 25, que ele diz assim, eles, porém, isso aqui é Pedro e João, havendo testificado, falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Agora, não apenas Filipe, mas pela influência de Filipe, os 2 grandes ícones, Tiago vai morrer daqui a pouco, mas os 2 que sobraram por um pouco mais de tempo, os 2 grandes ícones do colégio apostólico, Pedro e João, vão pregando para aqueles cães selvagens. Queridos, que eu e vocês a gente possa entender que o evangelho é assim. A gente costuma olhar para os outros com tanto julgamento. A gente costuma olhar para os outros como quem
são sempre menores do que nós, sempre indignos de receber o que nós recebemos. E que a gente possa ter um coração transformado. E que a gente possa entender que o Evangelho, ele se alcançou um miserável como eu, se alcançou um miserável como você que se senta aqui nessa manhã, ele pode alcançar quem quer que seja. Por quê? Porque no seio dessa história aqui, lembre-se que quem está por trás dessa perseguição ainda é esse enfurecido Saulo. Esse homem que trazia ódio e pavor e temor. E que a despeito de ter ouvido uma oração, enquanto o homem estava ali estribuchando e morrendo, a oração de Estevão foi, veja, Saulo está aqui na frente dele. Ele está sendo apedrejado. E Saulo então ouve essas palavras: não lhes imputes esse pecado, buf, e morre. Depois disso, ele continua assolando, irado contra a igreja do Senhor. Será que esse homem merece o Evangelho? Será que esse homem merece alguma coisa de um Deus que é puro, que é santo, que é bom? E é exatamente essa história que o Espírito Santo está contando aqui. Mas o Evangelho não vai apenas para Samaria. De uma forma extraordinária, Filipe, veja, imagine aqui, Filipe está pregando para quem? Para os samaritanos, mas não é para um ou dois, não. Ele está pregando para multidões. O texto já disse aqui para a gente que multidões vão atrás desse homem para ouvir o que é que ele diz. E quando multidões estão atrás de um homem, fazendo coisas boas, o que a gente deve fazer com esse homem? Investir para quê? Para que ele continue ali. Para que ele faça o que é bom ali. Essa é a perspectiva humana, normal. Essa é a estratégia que qualquer um teria. Mas o Espírito Santo, ele diz: não, peraí. Eu quero que esse homem tenha outra experiência. E aí pega esse homem e diz assim: eu quero que você vá para um lugar que está deserto. Ele sai das multidões e vai para um lugar que está deserto. Para quê? Para falar para um homem. Para uma pessoa. É isso que acontece nos versículos 26 e 27. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, e mais uma vez a gente já tratou sobre essa forma de Deus agir aqui no tempo e no período apostólico. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Eu fico imaginando se algo parecido acontecesse com alguém que está trazendo vultos e pessoas e tudo mais. Eu quero que você vá para um lugar deserto. É perda de tempo. Tem tanta coisa para fazer. Tem tanta família para discipular. Tem tantas pessoas aqui ouvindo e abraçando o Evangelho. Por que eu vou para um lugar deserto? Mas Filipe foi. Ele se levantou e foi. Versículo 27. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém. Então a gente sai daqueles cães selvagens, a gente sai daquela multidão de gente pobre, que é exatamente o que acontece ali em Samaria. As vilas samaritanas eram muito pobres. A gente sai de uma multidão de pessoas que rejeitavam os profetas, e a gente vai para um homem que é completamente diferente deles. Um negro, um homem rico, um homem que é um alto oficial de Candace, dos etíopes, mas um homem que tinha alguma piedade, porque, diferentemente dos samaritanos, ele não rejeitava os profetas. Ele simplesmente não entendia os profetas. Porque ele estava ali lendo o livro de Isaías. A gente vai ver isso daqui a pouco. E a gente percebe então que Filipe vai para pregar para aquele homem. A gente vai ver como é que isso acontece. Mas veja aí, agora, pule um pouquinho e vai para os versículos 36 a 39. Seguindo eles caminham fora, chegaram a certo lugar onde havia água. E disse ao eunuco, depois da conversa, eles tiveram uma conversa muito interessante, que a gente vai voltar daqui a pouco para ela. Seguindo eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E veja a profissão de fé aqui. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele entendeu que aquele homem de quem Isaías falava era Jesus Cristo. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, Filipe o batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o caminho afora, cheio de júbilo. Então a gente vê basicamente o que acontece no final dessa história do eunuco. Filipe vai lá, prega para ele, um homem sozinho, depois ele some. Um milagre aqui que acontece, ele simplesmente some, depois ele vai para um outro lugar, a gente vai ver daqui a pouco. Mas o fato é que o eunuco segue como? O que é que o texto diz? Cheio de júbilo. Então veja o que o Evangelho faz em Samaria, trazendo grande alegria para aquela cidade. E veja o que o Evangelho faz com esse etíope eunuco. Ele traz alegria e júbilo. Agora, essa alegria, esse júbilo, esse Evangelho está viajando. Ele vai caminhar fora para onde? Para a Etiópia, onde pela primeira vez vai chegar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A África sendo alvo da graça e da misericórdia do Senhor. Então essa é a primeira parte. E agora a gente vai para a segunda e última parte da nossa exposição. E a segunda e última parte é entender que nessa história, Deus não apenas está mostrando a sua soberania. Deus não apenas está ensinando para mim e para vocês que vale a pena sofrer pelo Evangelho, porque, em última instância, a vontade dele vai ser feita. Ainda que eles tentem, como tentaram parar Estevão e parar os apóstolos e matar muitos deles, isso serviu de combustível para que a chama do Evangelho fosse espalhada por todo mundo. É por isso que na história, e deixa eu dizer algo aqui, na história muitos homens oram por perseguição. É interessante isso, porque parece que a perseguição acende a igreja. Eu não sei se eu tenho tanta coragem para isso. Eu gostaria muito que, se a perseguição vier, a gente esteja pronto para a perseguição. Entretanto, que tal a gente acordar antes da perseguição chegar? Que tal a gente ser inteligente e aprender com a história, para que a gente busque um avivamento sincero, fiel e verdadeiro, sem que necessariamente a gente tenha que passar por que muitos dos nossos irmãos estão passando agora em outras partes do mundo. Queridos de Deus, não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E se a gente está semeando um evangelho fajuto, se a gente está semeando um evangelho que não transforma, que não muda, se a gente está semeando um evangelho autossuficiente, um evangelho que só pensa em si e nas coisas desse mundo, o que é que vocês pensam que a gente vai colher? Não, queridos, vamos acordar. Vamos colocar o joelho no chão, vamos rasgar os joelhos, pedindo a Deus que mude, que transforme as nossas vidas, as nossas famílias. Vamos pedir ao Senhor, com lágrimas nos olhos, que os pais, que os homens acordem para exercer uma liderança fiel. Vamos orar para que os nossos filhos, que são atingidos diariamente pelos sistemas do mundo, eles comecem a respirar o Evangelho. A perseguição, ela está começando ao redor do mundo. E ainda assim parece que a igreja está entorpecida. Ainda assim parece que os brios do Evangelho não estão ali. Ah, queridos, que isso comece a mudar. Que isso comece a ser transformado. Que isso comece a fazer diferença na minha casa. E na sua casa também. As duas histórias agora vão nos ensinar dois pontos teológicos importantes. O primeiro deles, eu vou citar um nome, talvez vocês não vão entender, mas eu vou explicar para vocês o que é esse nome. Uma heresia que nasceu aqui, mas que se implantou nos séculos seguintes. É chamada de simonia. Simonia é uma heresia e uma corrupção eclesiástica, em que as pessoas imaginam que o dinheiro pode comprar a consciência de pessoas. A simonia, ela continua agindo ainda hoje. E nós precisamos estar absolutamente alertas para que isso não aconteça no nosso meio. A nossa igreja não tem ênfase no dinheiro. A nossa ênfase é o Evangelho. O Evangelho de Cristo somente. Ontem
ouvimos os homens que estavam ali na casa de Patrícia no curso, nós ouvimos do presbítero Joaquim uma palavra sobre como o crente deve lidar com o dinheiro. Extraordinário. Eu sei que foi para os homens, mas David gravou e quem quiser pode pedir que ele manda. Tá gravado mesmo? Tá. Então pode pedir que ele manda depois. Entretanto, vamos ler o que é que acontece aqui, como isso surgiu. A partir do versículo 9, o texto diz assim, no capítulo 8. Ora, lembra o contexto, Filipe está indo, grande alegria naquela cidade, na cidade de Samaria. Ora, havia ali certo homem chamado Simão, por isso o nome Simonia, porque vem desse nome desse homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. E aqui está outra característica desses homens, desses Simões. Eles se acham muita coisa. Eles acham que eles são a última Coca-Cola do deserto. Não é para usar o termo do profeta aqui. Insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado de o grande poder. Ele impressionava as pessoas. Aderiram a ele porque havia muitos que iludiram com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, apareceu outro lá que estava ensinando algumas coisas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, cadê? 12. Que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. E veja interessante o versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé. A gente precisa trabalhar muito bem essa perspectiva aqui. Porque esse abraçar a fé aqui não significa necessariamente que ele se converteu. É abraçar o pacote. Veja o que vai acontecer depois. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados os sinais e grandes milagres praticados por ele. Então percebam que esse homem abraçou a fé, ele foi batizado. Ou seja, ele acreditou naquela história. E há muitos que entram para a igreja visível do Senhor. Há muitos que participam, e Hebreus vai falar sobre isso, participam dos dons vindouros. Mas eles não estão ali por causa do Evangelho. Eles estão ali por causa do que o Evangelho pode oferecer. É por isso que a gente não abraçou o Evangelho social. Porque a gente não está aqui para oferecer comida para as pessoas. Se as pessoas tiverem fome, certamente a gente vai tirar do nosso bolso e vai matar a fome das pessoas. Isso é o que o cristianismo faz. Agora, o que as pessoas mais precisam, mais necessitam, não é de um pedaço nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, esse vulto aqui, que se achava grandes coisas, ele observava os sinais e grandes milagres praticados. Veja o versículo 14. Agora, a outra parte da história lá em Jerusalém. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, essas duas figurinhas aí, os quais, descendo para lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo também. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes punham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Versículo 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Veja o que está acontecendo aqui. Veja o que está acontecendo aqui. Ele vê que o Evangelho transforma. Ele vê que o Evangelho está fazendo coisas extraordinárias. E tem muita gente que julga, o apóstolo Paulo mais na frente vai dizer isso, a piedade como fonte de lucro. A piedade como fonte de lucro. E Simão viu aquilo e disse: rapaz, eu posso, aqui tem um filão extraordinário. Eu posso ganhar dinheiro com essa fé. E posso contar uma história para vocês? Tem muita gente ganhando dinheiro com a fé das pessoas por aí. Tem muita gente ganhando dinheiro com a fé das pessoas por aí. Há muita simonia ainda nos dias de hoje. Eles ofereceram dinheiro. Isso onde eu estava. Versículo 19.
Então eles, concedei-me também a mim. Agora veja a resposta de Pedro no versículo 20. Eu imagino, queridos, que alguém que tenha algum tipo de dom e recebe uma proposta boa. Veja, o dom vai continuar com você. Agora, me joga aí nesse negócio aí. Vamos fazer um acordo. Tá aqui, tá aí, o cara vê o dinheiro na mão assim. Isso é tentador, irmãos. Isso é tentador. O amor ao dinheiro, diz a palavra de Deus, que é a raiz de um bocado de males. Não, de todos os males. O dinheiro é importante para que a gente possa viver, comprar, ser satisfeito com as coisas que Deus nos dá. Entretanto, ele pode ser uma sedução. Ele pode virar um ídolo. Ele pode ter um fim em si mesmo. E aí é uma desgraça, uma tragédia. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele responde assim. Veja que homem relevante, que homem que sabe lidar bem com as pessoas, segundo alguns dizem por aí. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ele ainda prega, dizendo: arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Essas pessoas são também amargas, iníquas. É isso que o dinheiro faz. Perdão. É isso que o amor ao dinheiro faz. Homens dessa igreja, não sejam Simões. Não coloquem o coração de vocês naquilo que não é pão. Não coloquem o coração de vocês naquilo que vai se enferrujar, que a traça e as tempestades desse mundo vão levar. Mas coloquem o coração de vocês e, consequentemente, das famílias de vocês naquele lugar que tem um tesouro inacessível e cheio de glória. Andem aqui. Andem aqui nesse mundo perdido, para que vocês sejam sal e luz onde quer que vocês andarem. Mas coloquem a mente lá na glória, para que tudo que está entre os nossos pés e a nossa mente, todo o nosso corpo, seja voltado para a adoração ao Senhor, e para que Ele seja glorificado em cada detalhe da nossa vida. Meu pai dizia que um dos órgãos humanos mais difíceis de serem convertidos era o bolso. Era o bolso. E a simonia está aí para provar isso. A gente não sabe a resposta do versículo 24. Respondendo Simão, lhes pediu: rogai por mim ao Senhor para que nada disso sobrevenha sobre mim. A gente não sabe se isso foi um arrependimento. Dificilmente isso foi um arrependimento. Talvez tenha sido as lágrimas como as de Esaú, que até com lágrimas buscou ocasião para arrependimento. Então, chorar dentro do pecado porque você foi pego apenas. Chorar dentro do pecado porque você vai sofrer consequências apenas não é o suficiente. É importante que esse choro seja por um desejo sincero e profundo de transformação. E a sua oração nessa noite, se você está nessa manhã, se você está em pecado, é para que Deus transforme o seu coração. É para que Deus transforme o seu coração. Para que você não viva na prática do pecado, tentando esconder. Para que você não viva na prática do pecado, tentando achar algum tipo de justificativa para o pecado. Mas que você enfrente o pecado. Enfrente o espelho. E a única arma necessária para isso é a oração por arrependimento. E se você não sabe se arrepender, peça a Deus que Ele nos ensina a nos arrepender como convém. Então, primeiro assunto teológico foi esse: a simonia. Não cabe nesse erro. E o segundo assunto teológico é positivo. Esse foi negativo, agora vem um assunto positivo. Ufa! É a pregação expositiva do Evangelho. É o discipulado. É como os crentes devem viver e desejar ardentemente ouvir a palavra do Senhor. Essa história agora vai acontecer com o etíope eunuco. Na história de Filipe com o eunuco, a gente vê grandes lições sobre a necessidade de explicações do texto bíblico. Eu não sei se você já se deparou com isso, mas fazendo discipulado com a grande maioria de vocês,
eu percebo que isso às vezes acontece, né? Você lê um texto bíblico e você diz: não entendi. Não encaixou. Né? O que, é que a gente faz? Né? Liga para Adriano. Está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Não. Veja, o que vai acontecer aqui é algo extraordinário. Por quê? Porque Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça, Ele estabeleceu uma estrutura na igreja providenciando mestres. Providenciando aqueles que vão abrir a palavra de Deus e vão explicar para que todos possam estar na mesma página. Então, vamos aí, a partir do versículo 28, a gente vai ver isso acontecendo. Mais uma vez, não nos permitindo fugir do contexto, versículos 28. E esse livro somente. Todo o engenho, toda a arte humana, todas as invenções, todas as ideias, elas vão cair por terra um dia. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. É por isso que esse livro aqui, depois assistam um livro de Eli, para ter uma ideia do que eu estou falando. É uma ficção, mas muito interessante, porque ensina uma verdade muito legal. Mas esse livro aqui já recebeu já foi tentado ser dizimado diversas vezes na história. Muito sangue já rolou para que a gente pudesse ter isso aqui nas nossas mãos. Muitas cabeças já rolaram para que a gente pudesse ter isso aqui nas nossas mãos. Por que vocês acham que é assim? Porque esse livro, de fato, de verdade, ele tem uma mensagem que transforma você, arrancando você de Satanás, arrancando você do império das trevas e trazendo você para o reino do Filho do seu amor. Então, em conclusão, a gente aprendeu hoje que a soberania de Deus, ela está à frente a qualquer circunstância. E nesse caso aqui,
levando o Evangelho para o mundo. Veja como esse livro começa. Como esse capítulo começa. Esse capítulo começa dizendo assim: Saulo assolava a igreja. E grande perseguição começou a acontecer em Jerusalém. Veja como ele termina o versículo 40. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Eles podem tentar o que for. Eles podem tentar calar a nossa boca, eles podem tentar nos prender, eles podem nos matar, eles podem fazer o que for, mas a palavra de Deus, ela não está algemada. A palavra de Deus, ela vai continuar transformando vidas, e quem sabe ela transforme a sua nessa manhã. Quem sabe ela finalmente, ela chegue como uma espada de 2 gumes no seu coração. Quiçá seja esse o dia em que você vai entender que tudo que você está vivendo não está valendo a pena, porque você está vivendo apenas uma faceta tosca do Evangelho. Mas que você possa entender que o Evangelho que transforma, que o Evangelho que muda, o Evangelho que coloca a gente diante do espelho, e não diante simplesmente de julgarmos as outras pessoas, mas diante do espelho, é o Evangelho que nos leva sempre para a cruz do nosso Senhor e Salvador ensanguentado. Além de aprendermos a confiar nele, a gente viu uma tendência que a gente precisa evitar: a tendência da simonia, do apego ao dinheiro, da tentativa de suborno, da tentativa de levar adiante até mesmo a igreja do Senhor por qualquer outra arma que não sejam as armas não carnais da oração e da pregação do Evangelho. E a gente também aprendeu aqui o valor da pregação explicativa e expositiva do Evangelho. Veja, eu não estou aqui falando o que eu quero que vocês aprendam. Eu estou aqui pregando o que o texto bíblico nos ensina. E ele aponta apenas para aquele que pode transformar a sua vida nessa manhã e sempre, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ele possa receber nessa manhã toda a honra e toda a glória, e que a sua vida seja chacoalhada diante da simples pregação que aponta para o Calvário. E é interessante que o livro de Isaías, no capítulo 53, ele traz esse contraste. Porque, humanamente falando, isso é uma loucura. Isso é uma tolice. Como é que a gente vai querer transformar uma geração ou uma igreja sem usar todos os recursos que esse mundo nos oferece? Apenas com esse negócio chamado pregação. Isaías perguntou no começo desse capítulo: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Olhávamos, diz o texto, e nenhuma beleza havia que nos agradasse. O que está sendo oferecido para você domingo após domingo é uma história marota. É a história de um galileu, judeu, que viveu há 2000 anos atrás, sem pecado, mas que foi condenado. E que naquela cruz estribuchou. Qual é a beleza disso? Qual é a beleza de um homem receber uma coroa de espinhos e receber uma espada do seu lado? Qual é a beleza das chicotadas que ele levou? Olhávamos e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Mas quando a gente entende o que estava acontecendo ali, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores. O que quer que você esteja sentindo ou passando nessa manhã, ele se levanta, não qualquer igreja ou qualquer pastor, mas um Senhor dos Senhores. Ele olha para você e ele diz: venham para mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Não confiem em carros ou em cavalos, não confiem em riquezas, não confiem na sua inteligência, não confiem naquilo que vocês podem, confiem apenas no Senhor Jesus e nele somente. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos e te pedimos que o teu Espírito Santo possa agir nos nossos corações. E agora, quando vamos ofertar ao Senhor,
Nós te pedimos que o Senhor use esses recursos para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem se levantar, irmãos, vamos cantar esse cântico.